Livro de Josué, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 16, com toda referência, contexto da palavra. Contexto da palavra. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Versículo 1. Sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos seus inimigos em redor, Josué já fosse velho, entrando em dias. Versículo 2. Chamou Josué a todo Israel, aos seus juízes, os seus oficiais, e disse ele: eu já sou velho, entrando em dia. Versículo 3. Vós já tendes visto tudo enquanto o Senhor vosso Deus fez toda a estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Versículo 4. Vede aqui que vós fiz cair em sorte a vossas tribos, estas nações que fica desde o Jordão, com todas as nações que tem destruído, até ao grande mar para o pôr do sol. Versículo 5. E o Senhor vosso Deus impelirá diante de vós, e expelirá diante de vós, e vós possuirei a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Versículo 6. Esforça vós, pois muitos, para guardar e para fazer tudo enquanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apartei, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 7. Para que não entrei a estas nações, que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não faça menções, nem por ele façais jurar, nem sirva, nem a ele vós inclineis. Versículo 8. Mas o Senhor vosso Deus vos chegarei, como fizeste até o dia de hoje. Versículo 9. Pois o Senhor expeliu diante de vós grande e numerosa nações, enquanto vós ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Versículo 10. Um só homem dentre vós perseguiu 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vós tem dito. Versículo 11. Portanto, guardai muito as vossas alma, para amarde ao Senhor vosso Deus. Versículo 12. Porque se de alguma maneira vós apartarde e vós chegarde ao restante dessas nações que ainda ficou convosco, e com ela vós aparentarde, vós a ela em tarde, ela a vós. Versículo 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais expelir, serão por laço e rede. Versículo 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais expelir estas nações diante de vós, mas vós serão por laço e rede, e açoite as vossas as suas linhagens, e espinho aos vossos olhos, até que pereça dessa boa terra, que eu deu o Senhor vosso Deus. Versículo 14. Eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis com vossa alma, você quem vem todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nenhum só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobrevieram
nem dela caiu uma só palavra. Versículo 15. E será que assim como sobre vós vierem todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos diz, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas má coisa, até vós destruir de toda sobre a terra, que vós deu o Senhor vosso Deus. Versículo 16 para terminar. Quando transpassarde o concerto do Senhor vosso Deus, que vós tem ordenado, e forde e servir outros deuses, além de vós inclinarde, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre boa terra que vós deu. Este foi o livro de Josué, do capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 16. Agora eu vou ler o rodapé do capítulo 23 de Josué, do versículo 1 até o versículo 16. No livro de Hebreus, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e versículo 21, está escrito assim: versículo 20: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem a outra vez envolvidas nelas e vencido, e tornou-se eles último estado pior do que o primeiro. Versículo 21. Porque melhor é for não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que eles foram dados. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, está escrito assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: e como os homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Como os homens está ordenado morrerem uma vez só, depois vindo disso o juízo. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, está escrito assim: não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. No livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 33, está escrito assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. No livro de Juízes, capítulo 20, versículo 29, está escrito assim: não, no livro de Safonia, capítulo 1, versículo 3, versículo 5, está escrito assim: e os que sobre o telhado se curvam-se o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, jurará por Malcã.
No livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: como vendo isso te perdoaria? É uma pergunta. Teus filhos me deixa a mim e jura pelo que não são deuses. Depois de eu ter fartado, adulteraram-se em casa de meretriz e se ajuntaram em bandos. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: não entre na verdade dos ímpios e nem ande pelo caminho dos maus. No livro de Salmo de número 16, verso 4, está escrito assim: as dores se multiplicarão àquele que faz oferença a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. No livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 1, está escrito assim, contexto a palavra: Davi exorta os príncipes, o seu filho Salomão. Versículo 1. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, e os príncipes das tribos, e os capitões das turmas que serviram ao rei, e os capitões dos milhares, e os capitães das centenas e maiorais, de todas as fazendas, por sua exceção, do rei e de seus filhos, como também o eunuco e o varões e todo varão valente. No livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, está escrito assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o seu coração para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. No livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: contexto a palavra: Davi dá conselho a Salomão e morre. Versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo, versículo 2: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois esse é homem. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: pelo que também eu disse, não expelirei diante de vós, antes estarão vossas liargas, os seus deuses, vós serão por laço. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, está escrito assim: o Senhor pelejará por vós, e vós, Israel. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 13, está escrito assim: e em tudo o que vós tem dito, guardai vós do nome de outros deuses, nem vós lembrei, nem se ouça da vossa boca. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 33, está escrito assim: na tua terra não habitarão, para que não te faça pecar contra mim, se servir aos deuses, a seus deuses, certamente serão um laço para ti. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 30, está escrito assim: pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que seja multiplicado
por suas terras por herança. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 16, está escrito assim: então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, astística e febre ardente, que consuma os olhos e atormentem a alma, e semearei debalde a vossa semente, e os vossos inimigos comerão. No livro de Número, capítulo 33, versículo 35, está escrito assim: e partiram de Abrona e camparam em Azib-Geber. No livro de Número, capítulo 32, versículo 38, está escrito assim: e Nebo, Baal, Meco, mudando ele o nome Sibima, o nome da cidade que edificaram, chamaram por outros nomes. No livro de Números, capítulo 33, versículo 53, está escrito assim: tomarei a terra em possessão, e nela habitarei, porquanto vós tem dado a essa terra para possuí-la. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32, está escrito assim: olhai, pois que façais como vós mandou o Senhor vosso Deus. Não declinarei nem para a direita nem para a esquerda. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 16, está escrito assim: pois consumirá todos os povos que te deu o Senhor teu Deus. O teu olho não poupará e não servirá a seus deuses, pois isso te seria por laço. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, está escrito assim: nem te aparentará com elas, não dará tuas filhas a teus filhos, não tomará sua filha para teus filhos. Versículo no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2, está escrito assim: o Senhor teu Deus te tiver dado diante de ti para ferir totalmente, destruirá, não fará com elas conserto, nem terá piedade delas. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: também o Senhor diante de vós lançará fora todas essas nações, possuirei nações maior e mais poderosas do que vós. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: também o Senhor diante de vós lançará fora todas essas nações, possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, está escrito assim: ao Senhor teu Deus temerá, ele servireis e servirá, e a ele te chegará, pelo seu nome jurará. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, está escrito assim: contexto a palavra castigo por desobediência, versículo 15. Será, pois, que se não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, a não sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 28,
está escrito assim: ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, vossos oficiais, aos vossos ouvidos, falarei estas palavras contra ele, por testemunho tomarei os céus e a terra. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem desampararei. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 14, está escrito assim: e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor peleja por Israel. No livro de Josué, capítulo 13, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra, Josué reparte a terra que tinha conquistado. Versículo 2: a terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus, toda a Gessur. No livro de Josué, capítulo 13, versículo 1, está escrito assim: e era, porém, Josué já velho, entrado em dia, e disse: o Senhor já está velho, entrando em dias, ainda muitíssima terra ficou para possuir. No livro de Josué, capítulo 21, versículo 45, está escrito assim: a palavra algum falhou de todas as boas palavras que o Senhor falaram à casa de Israel. O versículo 1. Não, versículo 45. Palavra algum falhou de todas as boas palavras que o Senhor falaram à casa de Israel, tudo o que se cumpriu. No livro de Josué, capítulo 22, versículo 5, está escrito assim: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que amei o Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos, guardei os seus mandamentos, vós cheguei a ele e sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Este foi o foi o rodapé do capítulo 23 do livro de Josué, do versículo 1 até o versículo 16. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os maus, dá sabedoria, dá entendimento, para que nós possamos entender a palavra dele que está escrito nessas escrituras, para que nós não ficamos somente por ler e nem por ouvir, mas que nós possamos obedecer a palavra do Pai Eterno do jeito que Ele mandou escrever. Para que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas que nós venhamos fazer a vontade do Pai Eterno, Criador do céu e da terra. Uma boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Fica todos na paz, até o próximo, se for da vontade dele. Shalom.